Oi, 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 boa noite! Graça e paz esteja sobre a vida de cada um de vocês. Para mim é uma novidade, né? Voltando com uma gravação, faz tempo que eu não gravo, então meio perdidona aqui, mas para a honra e glória do Senhor, consegui chegar aqui hoje. Vou orar, depois eu volto e cumprimento se entrar mais alguém. Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos agora em Tua presença santa, clamando pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, visita as nossas casas agora, Pai. Em nome de Jesus, cada um que estiver ouvindo essa palavra, eu te peço, entra na casa deles agora. Faz um mover santo. Arranca todo espírito de enfermidade, de contenda, de murmuração, de miséria. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra toda desavença. Sim, Deus, toda briga em família, que caia por terra, Pai, todo desânimo, toda depressão. Ah, Deus, envia para essa casa, Pai, o médico dos médicos, envia para essa casa aquele que traz a cura através da alegria. Sim, Deus, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é quem cuida, por isso eu te peço, visita a casa de cada um que está ouvindo essa oração agora. Em nome de Jesus, passa, Pai, com os teus olhos de amor e os teus olhos de fogo, queimando tudo aquilo que não é teu e abençoando, Pai, tudo aquilo que o Senhor entregou na mão deles. Em nome de Jesus, passa, Pai, por cada cômodo dessa casa, em especial, eu te peço, passa na cama onde eles dormem. Sim, Deus, porque é ali que vem o repouso, que vem o descanso, que vem a novidade. Então, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam deitar, descansar, repousar e acordar renovados, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento também a vida de cada um dos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, aquele que mora na frente da nossa casa, atrás da nossa casa, que o Senhor alcance cada um, porque nós não sabemos a necessidade de cada um. Olha para o nosso bairro, Senhor. Olha para a nossa cidade. Senhor, nós, como servos teus, entregamos a chave da nossa cidade nas tuas mãos. Que o Senhor seja o governante máximo da nossa cidade, do nosso estado, Pai, e da nossa nação. Sim, Senhor, em nome de Jesus, se faça presente na nossa nação. Perdoa os pecados daquele que não te conhece e tem prejudicado a população. Perdoa, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, Pai, que por um motivo ou outro têm se desviado dos caminhos. Prepara a palavra para aqueles que ainda não te conhecem e traz de volta aqueles que se afastaram. Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam alcançados pelo Senhor, porque a tua graça nos basta. O teu amor e a tua misericórdia nos basta. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, nós te honramos, nós dizemos que na beleza da tua santidade o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que acorda-nos todas as manhãs, o Senhor é aquele que prepara a nossa refeição, o Senhor é aquele que prepara o nosso dormir e o nosso levantar. É o Senhor que prepara a cura, é o Senhor que prepara o sol e a chuva, é o Senhor que cuida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, olha para dentro de cada um de nós que estamos nesse momento. Olha, Pai, olha nos nossos olhos, toca-nos como um pai toca um filho, cura a nossa alma, cura o nosso corpo. Afasta de nós todo sentimento de desprezo e rejeição. Em nome de Jesus, abra as portas, Senhor. Abra as portas das finanças de cada um. Senhor, em nome de Jesus. Aqueles, Pai, que têm um coração disponível a seguir a Tua palavra, a ofertar, a entregar aquilo com amor, abençoando outras vidas. Abençoa eles também, porque a tua palavra diz que é dando que se recebe. Então, Senhor, em nome de Jesus, que cada um seja alcançado pela tua multiplicação dos pães, pela multiplicação dos peixes, Pai, e por tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a vida deles, em nome de Jesus. Eu declaro esse momento consagrado a Ti.
Abra os olhos, abra os ouvidos espirituais, abra o coração e que essa palavra vá de encontro à necessidade de cada um, que seja um momento de transformação, de refrigério da tua presença e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando irá se entristecer por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, eu venho em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então, ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza este aqui é o que o Senhor vai ungir. O Senhor contigo disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas a este disse: Também não é este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum desses. Então Jessé, entre todos os filhos, ele pergunta: São só esses que você tem? Presta atenção. Entre todos esses moços que foram apresentados, são só esses filhos que você tem? Jessé então respondeu: Eu tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel então respondeu: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Olha só, presta atenção que é nessa vibe que a gente vai até o final do culto. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Você é perfeito? Você se acha uma pessoa perfeita? A verdade é que nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós olhamos para a vida com os olhos da descrença. Eu sou de uma geração onde as pessoas se sentavam na calçada para bater papo. Eu sou da geração em que as crianças podiam sair na rua para brincar à noite. Eu sou da geração que a gente não tinha um celular para andar para a rua. A gente brincava. Só que o mundo foi virando, o progresso foi chegando. E esse progresso trouxe consequências. E as consequências foi o distanciamento das pessoas. A desconfiança, a maldade que foi entrando no coração das pessoas. A maldade já existiu. Mas com a mídia social, TV, cinema, teatro, tudo isso veio de uma informação muito maior. E o Brasil ainda tem um agravante, porque ele vende a imagem lá fora que o Brasil é praticamente um campo de guerra. Você dificilmente vai encontrar um filme brasileiro que não coloque violência, droga, armas, gangues e tudo mais. Então, veja bem,
incentivou-se a essa violência. Hoje, se você sair com o celular na mão, você é assaltado em segundos. Então, tudo mudou sim. E, consequentemente, nós, mais do que nunca, olhamos para todos com desconfiança e medo. Não tem como nós olharmos para tudo ao nosso redor e falar assim, aquele é bonzinho. Eu ainda sou assim. Eu ainda acredito em todo mundo e eu penso, é preferível acreditar em 10 e um vai me trair, mas 9 levou alguma coisa. Antes era assim. Agora eu penso, eu prefiro confiar em 10, 9 me trairão e porque a Bíblia diz que por uma vida já valeu a pena, então eu continuo nessa mentalidade. Mas nós estamos vivendo tudo isso. E quem é que conhece o nosso coração? Somente Deus. Todos nós passamos por circunstâncias e que só nos empurra. Com enfermidade, com depressão. Nunca. O Brasil está depois da China, gente, em termos de depressão. Nunca teve tantas pessoas deprimidas. O suicídio recorrente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, nós vivemos num período onde tudo conspira para que a gente comece a ficar descrente de tudo. Samuel estava desse jeitinho. Ele é quem representava Deus. Ele é quem trazia a palavra de Deus, mas o povo se rebelou e resolveu que queria um rei como os outros lugares, os outros países, vamos colocar assim para você entender, eles queriam um rei. Samuel então entra na presença de Deus, mas ele ficou bem chateado com isso. E ele fala assim, Senhor, estão rejeitando. E Deus fala para Samuel, mas eles não estão te rejeitando, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Hoje, eu e você pagamos o preço dessa rejeição. Porque de rei virou presidente e de presidente virou um caos. Então o que vemos é pessoas manipulando pessoas, tristeza sem fim, famílias destruídas, falta de emprego. Mas a palavra de Deus diz que ele diz assim, vocês não serão abalados. Filho meu não será abalado. Nós vamos estar no meio do tumulto, nós vamos estar no meio da confusão, a gente vai estar no meio da enfermidade até ficar enfermo. Mas nós não seremos abalados, porque o Senhor está nos sustentando. Ele está colocando em nós, não a bengalinha que a gente usa quando está mancando. Ele está colocando as asas dele que nos protege, que nos abraça, que nos abençoa. Esse é o Deus que eu tenho e esse é o Deus que eu apresento para você. É um Deus que te ama demais e que vai dar sempre o melhor para a sua vida. Tá doente? Vai passar. Pastora, mas orou para aquela pessoa e a pessoa morreu. Passou. Pastora, como você é cruel falar isso. A gente quer a cura porque a gente quer ficar com a pessoa. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que não adianta eu querer. Se Deus quiser trazer a cura para uma pessoa, dizendo assim, olha, eu vou te curar. Se não for nessa vida, vai ser na glória. Ele vai curar. Nós temos que nos alegrar por tudo isso. Agora, não significa que a gente tem que ficar pedindo a morte, né? Ai, Senhor, me mata logo, me leva logo, porque eu não tô aguentando mais. Pecado. Porque se Deus te deu a vida e você continua abrindo os olhos todos os dias, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre propósito de vida. Vamos continuar. Olha só, tanto que aqui fala sobre a visão limitada, que quando Samuel viu Eliabe, o que ele falou? É esse. Porque ele era bonito, ele era vistoso, ele tinha porte, ele tinha cara de rei. E Deus fala assim, não, eu já rejeitei esse, porque eu olho para o coração. Muitas vezes você se sente uma pessoa tão pequena e Deus está olhando para você e dizendo, não, filho, você é muito grande para mim. Deus olha para você e fala, é meu filho. É filho querido, é filho amado, é filho escolhido. É isso que está acontecendo comigo e com você. A gente chora, a gente sofre,
Enquanto Deus está dizendo, calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu achei que eu não voltaria a andar de tanta dor que eu tinha. Eu fiquei travada, não era nem só dor, eu travei mesmo. Gente, tô voltando a andar, eu lavei louça semana passada. Nunca pensei que eu ficaria tão feliz em lavar louça. Eu enxuguei a água do banheiro depois que eu tomei banho, eu não fazia isso. Então são pequenas coisas que você vai vendo o agir de Deus, o cuidado dele, o amor que ele tem conosco. Mas isso não é só eu, você também tem. Que o Senhor abra os teus olhos para você conseguir enxergar o amor e o cuidado que ele tem com você. Mas nós temos que, para cumprir o propósito, passar pelo propósito, pelo processo. Não tem como. O que nós vamos aprender com a vida de Davi? Primeira coisa que eu cito aqui é que Deus olha o coração e não a aparência. Nem tão novo, nem tão velho. Nós olhamos para as coisas e dizemos assim, eu estou falando por mim mesma. Quando eu fiquei prostrada na cama, e olha que foi desde dia 12 de fevereiro que eu estou passando por problemas. E aí, eu falei assim, gente, eu estou muito velha para continuar esse trabalho. Eu estou muito velha para conseguir conciliar culto, conciliar casa, conciliar família. Os nossos pais estão envelhecendo e a gente precisa assumir que a gente precisa dar mais atenção para eles. E Deus me colocou num lugar pior. Pastora, é isso mesmo. Eu estava com muitos problemas. E aí Deus me colocou prostrada numa cama, sem andar, nada, sem mexer, nada, porque a dor pegava da cabeça até o último ossinho que era o cóccix. Eu não podia fazer isso daqui, ó. Todo mundo pensa que foi só a parte da perna, do pé. Não, pegou tudo. Sabe por que Deus me paralisou? Porque eu estava passando pelo processo. Eu estava passando por aquele momento onde eu precisava entender que enquanto eu continuasse murmurando, me sentindo coitada, Ele não me tiraria daquele lugar. Quando eu fui para o centro cirúrgico, eu achei que eu não ia sair andando e não saí. Cheguei mais travada ainda. E foi devagarinho, devagarinho, porque eu estava no processo. Eu não terminei esse processo ainda, mas eu estou indo devagarinho. Eu consegui ficar sentada hoje para gravar. Por enquanto, eu estou sem dor. Então, nós precisamos passar por esse processo que muitas vezes é muito desagradável. Só que a gente olha para as coisas com os olhos humanos. E Deus olha para tudo que está ao nosso redor com os olhos dele. Então nós precisamos começar a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Tá doendo? Vai passar. Tá sofrendo? Vai passar. Não tenho o que comer? Vai passar. Deus vai mandar a provisão. Eu não estou falando isso porque eu sou pastor e porque eu quero fazer aqueles cultos sensacionalistas, eu tipo, uhul, né? Vai. Não. É porque eu sei que isso é verdade, porque eu vivo isso na minha pele. Eu sei o que é viver milagre, eu sei o que é olhar para o dia e não ter vontade de levantar da cama, porque eu estou com depressão. E hoje eu sei o que é ter vontade de levantar da cama e não conseguir. Então não provoca Deus. Para de murmurar, para de reclamar, para de choramingar. Porque uma coisa que eu aprendi, não há mal que não possa piorar. A Bíblia diz, não há mal que dure para sempre, não é? Eu criei o meu agora. É o Salmo 155. Não há coisa ruim que não possa ficar pior. Só que depois da piora, começa o agir de Deus, porque passamos por processos. Por isso
que eu vi que chegou a hora de falar de Davi. Porque Davi, até ser ungido rei, ele passou pelo processo. E nós vamos estudar todo esse processo, a criação dos filhos, até nós chegarmos na morte de Davi. Então tem muito estudo pela frente. E vocês vão ver que cada um deles vai edificar muito a sua vida. Muito, 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 muito. Bom, chegou um tempo que Deus falou assim, olha, o que o Saul está fazendo como rei não me agrada. Aconteceu muita coisa antes disso. Saul foi no lugar do profeta, ofereceu sacrifício que não era para ele fazer. Saul foi consultar, uma cartomante, também não poderia fazer isso. Então, Deus já estava se desagradando de Saul e resolve ungir um novo rei. Só que Jessé apresenta 7 filhos e Samuel fala para ele, Deus falou para mim que não é nenhum desses, existe algum? E eu imaginando a aparência de Jessé, dizendo assim, tem um lá, mas ele está cuidando das ovelhas. Olha, o Senhor, deixa eu ver, eu quero o versículo, vou voltar aqui na minha Bíblia, peraí. Samuel disse, aqui ainda, ó. Eu tenho o caçula, não sei na sua Bíblia como está, mas na minha diz assim, eu tenho o caçula, mas... Olha só, mas, quando nós colocamos um mas na frente, nós estamos dizendo, eu tenho ele, mas... E ele fala, enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos sentar à mesa para comer. Pensa, o Davizinho estava lá cuidando das ovelhas, gente. Nem lembraram dele. E quando alguém lembrou, o pai ainda disse, mas... Quantas vezes que pessoas não disseram pra gente, mas... Eu tenho uma vaga de emprego, mas... Eu te amo, mas... Você tem muito tempo pela frente de vida, mas... Esse mas judia a alma. Fere, traz coisas que a gente guarda para sempre. Por isso que nós temos que colocar na caixinha do esquecimento e perdoar. Quando Davi chega, a Bíblia diz que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então, o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Fala sério. Entre o garotinho, ruivo, de boa aparência, ele deveria já estar na adolescência, não era tão bebê ainda como muitos colocam, tá? Mas vamos lá. Ele chega, vê que já está todo mundo reunido, que já teve uma reunião dos adultos e ele foi deixado de fora. E os irmãos, então, todos de cara feia, porque como assim que Deus não me escolheu? Mas eu sou um bom lutador, eu tenho uma boa aparência, eu tenho altura. Porque a Bíblia diz que Davi não era alto, ele não era uma pessoa alta. Estudos apontam que ele deveria ter um máximo 1,65 m, mais que isso ele não tinha. Então, aquele menino entra e os irmãos olham para aquele garoto que eles não davam nada e vê ele sendo ungido. Segundo ponto que eu passo para vocês, nem sempre o propósito de Deus se cumpre na hora. Você tem uma promessa para sua vida? Eu tenho uma promessa para minha vida. Eu tenho uma promessa. Antes de ser ungida pastora, eu recebi uma palavra. Quando fui ungida pastora, eu recebia a mesma palavra de pessoa diferente. E sempre disseram para mim que eu não teria uma igreja grande, porque Deus ia trabalhar num povo selecionado. E foi duro para eu entender isso. E eu estou ali, batalhando. São quase 13 anos de igreja. E hoje eu vejo que eu tenho um povo que me acompanha que é
tão abençoado, tem seus problemas, tem sua luta, mas eu vejo o propósito de Deus se cumprindo. Mas quanto tempo demorou para isso acontecer? Quanto? Eu recebi essa palavra, a mesma palavra, quando eu tinha 13 anos. Eu tenho 58. Então faz a conta de quantos anos faz. E a coisa vai se cumprindo bem devagar, aos poucos, porque nós temos que passar pelo processo. Nós não podemos, por exemplo, eu que sou pastora, eu não posso falar a palavra se eu não viver a palavra. E foi isso que eu pedi para Deus quando foi para começar. Eu falei, Senhor, eu só vou começar se o Senhor permitir que cada palavra que eu for ministrar, eu viva a palavra. Hoje eu posso falar, mas alguns dias atrás eu estava só chorando. Então, para isso, eu precisei passar pelo processo. Nem tudo se cumpre na hora. Nós somos cercados por lutas e desafios. Mas se você chegou até aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você não esteja enxergando esse propósito. A palavra de Deus fala assim, vai lá e faz, unge o Davi. Ele ungiu uma criança. E Davi foi consagrado rei criança? Não. Talvez Samuel tenha saído de lá e falado assim, ai meu Deus, o Senhor me mais ungir aí o menininho aí? Eu pensando que ia tirar lá o Saul que tá fazendo um monte de coisa errada. E o Senhor me unge uma criança, quer dizer que eu vou ter que esperar crescer? Isso mostra que nós precisamos crescer primeiro. Não na altura, mas no nosso emocional. Não no jeito que a gente age, cultura, estudei. Não, você precisa crescer aqui, ó, dentro. Suas atitudes têm que crescer. Talvez você esteja dizendo, a minha vida não vai nada para frente, tudo dá errado, fazem anos que eu estou sofrendo. Por que será? O que você precisa crescer nesse processo de sofrimento? Será que você precisa crescer nesse processo? Alguma coisa Deus está preparando para você. E eu vou falar uma coisa, tudo que nasce pronto pode não dar certo. O miojo são 3 minutinhos para ficar pronto. Mas esses 3 minutinhos para ficar pronto, dizem que é a pior comida que existe para a gente comer. Adão, Deus formou do pó da terra, soprou o fôlego de vida, e Adão nasceu pronto. Ele dormiu e de uma costela saiu a mulher pronta. Olha o que deu quando ele juntou Adão e Eva prontinho. Pecaram e a gente carrega as marcas desse pecado até hoje. Nós carregamos essa marca. Quando ele mandou o segundo Adão, o primeiro Adão, ele criou o segundo Adão quando ele foi criar, que é Jesus. Ele mandou o filho dele em forma de uma semente que cresceu dentro de uma mulher. Passou por um processo, presta atenção, Jesus nasceu, mas ele não se tornou conhecido antes dos 30 anos de idade. São 30 anos de luta para chegar naquilo que ele tinha que chegar. Porém, ele conseguiu chegar até o fim. Ele cumpriu a missão dele. Então, muitas vezes, nós estamos passando pelo sofrimento da vida para a gente amadurecer e chegar realmente vitorioso no ponto de chegada. A partida é feita quando a gente nasce. Mas aonde será que o Senhor quer que nós cheguemos? E pode ter certeza, não é na derrota, não é na dor, não é no sofrimento, não é na vergonha. O Senhor quer nos dar a dupla honra. O Senhor quer cuidar de nós. Ele quer dar tudo de bom e de melhor. Uma coisa que eu prestei atenção aqui quando falava de Davi. Você sabe que cada um de nós somos o que somos pelos traumas de infância. Nós somos o reflexo do que nós vivemos na infância.
Se tivermos, eu posso enumerar vários pontos. Se eu falar assim, eu tive um pai presente, eu tive uma mãe presente, então vou me sentir amada, eu vou enfrentar o mundo me sentindo amada. Eu tive uma mãe presente, mas eu tive um pai ausente, mas também que era muito carinhoso comigo, mas ao mesmo tempo tinha muitos problemas, então eu fui criada praticamente sozinha. E aí, nesse sozinha, por muito tempo eu me senti rejeitada. Se eu chegasse e tinha alguém conversando e parasse a conversa, tava falando mal de mim. Se eu chegasse e a pessoa começasse a baixar a voz, falar um pro outro, tá falando mal de mim. Se olhasse de longe pra mim, tá falando mal de mim. Quando que eu fui curada? Quando eu entendi que os meus pais eram presentes de Deus na minha vida, que Deus colocou os meus pais com acertos ou erros, Deus colocou para cuidar, mas o pai, que é o verdadeiro pai, é Ele, e Ele nunca me deixou sozinha. Nós não somos criados por pai e mãe, somos criados por Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, e para o pai e a mãe, que são responsáveis para nos conduzir para a vida. Então, nós precisamos entender, para com essa coisa. Só que uma criança, ela não sabe se defender. Quando ela é rejeitada, ela se sente acuada, ela se sente pequena. E o que a gente guarda na infância é difícil ser esquecido. Se eu falar para você assim, para uma criança de 6 anos, você não presta para estudar. Ela não vai pensar, porque ela ainda está no abstrato. Mas pode ser que ela grave na memória. Você é gordo, você é feio, bababá. Tudo isso daí vai ficando. Agora, fala, por exemplo, para uma adolescente que está ali nos seus 13, 14 anos e fala assim: nossa, mas você é tão feia. O que vai acontecer com essa adolescente? Eu sou feia. Eu sou feia mesmo, porque eu tenho uma espinha, porque eu ainda não tenho um tom de voz, eu não tenho quadril, eu não tenho seio, e eu sou feia mesmo, ou ao contrário. Fala para um adulto: você é feio, você é tão feio. Fala isso para mim, sabe o que eu vou responder para você? Sua opinião não me interessa, porque eu me adoro na frente do espelho. Eu acho que eu sou linda, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas você é gorda. Sou sim. Sabe por que eu sou gorda? Porque Deus permitiu que eu chegasse nisso. Mas você tem que cuidar da sua saúde. E eu cuido. Agora, não adianta eu ficar frustrada por quem eu sou. Eu sou filha amada de Deus e ninguém vai tirar isso de mim. Porque eu sei que eu tenho um pai. Eu tenho um pai que é advogado. Eu tenho um pai que é médico. Eu tenho um pai que é o justo juiz. Eu tenho um pai, o pai. E esse pai me ama. Mas eu cheguei nesse patamar. Agora, se você não chegou ainda, está na hora de entrar. Porque ali aquele menino estava sendo ungido sem nem entender direito o que estava acontecendo. A palavra de Deus diz que quando ele acabou ali, ele voltou lá a cuidar das ovelhas. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Para falar sobre isso, eu separei um versículo aqui para vocês, para não esquecer mesmo. Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Pode acontecer. Tem acontecido mais do que nunca nesses tempos. Aí a palavra continua: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Você tem algum problema? Você teve na sua infância problema com pai e mãe? Sabe o que o Senhor diz? Ele cometeu qualquer erro. Eu não me esquecerei de você. E sabe o que ele fala para o seu pai e para a sua mãe que cometeu os erros? Eu não me esquecerei de você. E sabe o que ele vai falar para os seus avós também? Eu não me esquecerei de você. Porque todos nós, com erros ou acertos, somos muito, muito, muito importantes para Deus. Você crê nisso? Você entende o que essa palavra significa para a sua vida? Se você nunca tinha enxergado desse jeito, é um divisor de águas. É um divisor de águas.
Deus não te rejeita, Deus não te abandona, Deus te sustenta, te cria, Deus te mantém de pé. E até deitado também, se Ele quiser. Certo? Deus, terceiro ponto, Deus escolhe os improváveis. Improváveis? Improváveis. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1, vou ler do 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, aqueles que não tem nada a ver, tio, nada a ver. Deus escolhe aqueles que não tem nada a ver, para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vãs desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Eu lembro que as minhas amigas que estudavam comigo falavam assim: Jô, você é pastora? Tudo bem que eu sempre quis ser freira, eu tinha esse lado aí espiritual e tal, mas eu tinha muita vergonha de falar em público. Quando eu tinha que apresentar um trabalho na escola, gente, eu travava para falar, para apresentar trabalho, coisa simples, que hoje eu chegaria lá brincando. Mas tudo isso teve que passar pelo processo. Quando deram o microfone na minha mão, eu lembro a primeira vez que eu peguei para ministrar. Tinha 200 pessoas e eu fui ministrar um culto de libertação. E ainda era libertação na área sexual. Olha o confronto aí, né? Mexer com uma área tão delicada, sem vergonha nenhuma. Mas eu já tinha estudado muito nessa área, porque como a gente fez a psicologia, entra a sexologia junto. Então, tudo bem. Processo. Aí, eu fui ministrar e fui ministrando e tinha que falar sobre libertação, coisa de expulsar o inimigo mesmo. Foi isso que me pediram para fazer e eu fiz. Sem medo, sem vergonha, sem timidez. Por quê? Porque eu tinha passado pelo processo. Entendam, nós precisamos passar pelo processo. E se você não está bem hoje, tenha certeza, vai melhorar, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você crê nisso? Davi era tão jovenzinho. Ele entra na casa dele, talvez com o coração humilde. Olha como a Bíblia descreve, que ele entrou com um coração humilde, com cheiro de ovelhas. E ele foi ungido rei. Os outros todo bonitinho lá, todo grandalhão, todo feito, homem feito. E ele uma criança. Talvez hoje você seja a criança. Talvez você tenha 50 anos e é a criança. E sofreu até aqui. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Qual é? O primeiro passo é você enfrentar você mesmo. Porque o seu maior inimigo é você. Não coloque a culpa no inimigo, no diabo, em Satanás, no cão. Seu maior inimigo é você mesmo, que se prende, que se trava e não se permite soltar e viver o novo de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá no Salmo 23, 5 e 6, sobre o que Deus prepara para os escolhidos. Versículo 5, Salmo 23, 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que lindo isso, hein? Então, ali, Davi é ungido, os salmos são escritos e Davi retrata que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos dele e unge a cabeça dele com óleo e o cálice transborda.
Ali ele já começa, já quando ele entra nos Salmos, ele já entende o agir de Deus. E ele fazia tudo com o coração. Não adianta você orar por obrigação. Talvez alguns dias, deixa eu corrigir isso. Orar por orar, falar com Deus por falar, rezar por rezar. Não adianta. Você pode ter dias que você não vai ter vontade de orar. Você vai ter dias que você não vai ter vontade de rezar. Mas tudo bem, nesse dia você vai pela fé. Esse chamado sacrifício de louvor. É quando você canta ou ora, mesmo sem vontade. Mas você não pode paralisar. Não pode. Aprenda que você depende de Deus. Eu dependo de Deus. Eu não sou absolutamente nada sem Ele. Nada, 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 nada. Não adianta eu querer falar que eu sou porque eu não sou. E Deus ainda... Eu achei que eu sabia tudo o que era humildade e humilhação. Não, Deus permitiu que eu passasse isso esse ano para eu entender que nenhum banho eu conseguia tomar sozinha. Tem que chegar às vezes no fundo do poço mesmo, para a gente entender o quanto nós não somos nada. A gente tem que chegar no extremo da dor para entender que a gente tem só o médico dos médicos, porque nenhum médico pode tirar sua dor se Deus não permitir. Então, quando nós falamos de pessoas, nós falamos assim, quem tem humildade de coração, quem não tem arrogância. Para de ser arrogante. E quer que eu fale? Pessoas que são humildes, com dinheiro, com roupas e tudo, pode ser extremamente arrogante. Pode ser uma pessoa extremamente arrogante. Porque pode ser que uma pessoa não tenha dinheiro nenhum, mas não aceita ajuda. Ou então olha para aquilo que recebe e fala que é pouco, que não tá bom, que não é bonito, que não mata fome. O que vier é bem-vindo. Eu demorei muito, muito para aprender mesmo. Demorei mesmo. Tem uma menina que eu considero ela como se fosse uma filha para mim. E ela disse assim, ela me ensinou que eu tenho que aceitar presente. Eu não aceitava presente. Hoje, o que vier, eu faço festa, sabe por quê? Porque eu entendi que o que vem para mim é Deus mandando. Nada vem para mim, nada. Vem para mim se não for a vontade de Deus. Nada. Que uma coisa bem simples do quanto eu sou mimada aconteceu no dia do meu aniversário. Tudo correndo, meu sogro ruim no hospital e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, cunhada também. Eu falei, nossa, mas que chato, eu sou festeira, gente. Eu gosto de festa, eu gosto de gente, eu gosto de calor humano, eu gosto de barulho de pessoas conversando, eu gosto de muvuca, eu gosto de povão. E aí, não pude fazer nenhum bolo. Nada. Nem sequer fazer uma comida decente. Comemos miojo naquele dia, né? Eu tava tristinha, falei, nossa, mas nem um bolinho. Daí a pouquinho, uma pessoa manda recado pra mim, falando assim, tá na sua casa? E chega lá, gente, um bolinho. Vocês acreditam que eu demorei uma semana pra comer o bolo? Que eu ficava olhando ele na geladeira? Acho que nós comemos ontem, antes de ontem, né, pastor? Final de semana agora que eu fui comer o bolo. Sabe por quê? Porque eu ficava olhando pra ele e eu falava assim, como Deus me ama. Eu não tinha coragem de cortar o bolo, gente. Para a pessoa que Deus deu, talvez ela não entendeu o quanto ela foi usada por Deus. Mas eu sabia que era uma coisa que eu queria. Então Deus não deixa faltar nada. Eu sei que eu vou dando os meus testemunhos para vocês, mas na prática é mais fácil para vocês entenderem. Os improváveis, aqueles que não têm nada, se destacam mais do que aqueles que querem se destacar tanto. Deus vai sempre escolher aquele que foi rejeitado. Agora, tem uma coisa que é importante eu falar para você. Talvez você se sinta rejeitado, mas você não é rejeitado, então ele não vai te ajudar não, tá? Talvez você se sinta doente, mas não está. Ele não vai te ajudar, porque Deus não tem compromisso com a mentira. Pastora, mas eu sinto que eu sou rejeitada. Então pede para Deus mostrar a verdade para você. Porque se a nossa luta não é contra a carne ou o sangue,
Se a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, mas sim contra o mal que trabalha através da vida dela para nos ferir, será que você realmente é rejeitado? O inimigo está investindo para você desistir, para você se estressar. Não, mas é que você não conhece o meu irmão, meu cunhado. Você não conhece o meu primo, você não conhece meu pai. E se Deus quisesse que você não passasse por isso, Ele tiraria essa pessoa do seu caminho. Vai estudar fora, vai ganhar na loteria e mudar de país. Mas aí que tá. Se você está passando por isso, é Deus te treinando. Pessoas que parecem ser ruins na nossa vida são, no nosso caminhar, enviados por Deus. Pastor, está dizendo que até o mal é enviado por Deus? Satanás não fez nada contra Jó sem pedir para Deus. Então, para de olhar para pessoas que estão te ferindo. Começa a orar para que o Senhor abençoe essas pessoas, que o inimigo afaste da vida delas, para elas mudarem com você. Agora, não espere que essas pessoas realmente mudem, porque tem algumas que estão competindo com o diabo, gente. Tem umas que quando fala assim, é o inimigo na vida dela, Satanás vira e fala assim, me erra que eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque tem gente que é ruim mesmo. Mas a gente tem que primeiro entregar para Deus. Nós precisamos entregar para Deus. Deus quer socorrer aquele que está doente, mas não aquele que se entrega à doença. Deus quer suprir as necessidades financeiras dos filhos dele. Mas ele não pode trabalhar na vida daqueles que retém o seu salário, que não entrega seu dízimo, que não entrega sua oferta. Deus precisa de dinheiro? Claro que não. Deus tem tudo. Sabe o que Deus precisa? Da obediência e da fidelidade. Deus não tem compromisso com as pessoas que não têm compromisso com Ele. Deus, Ele tem compromisso com a verdade e com a palavra dele. Sempre que você for orar, ora segundo a palavra de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E na fragilidade das lutas, dos desafios, da rejeição, ele passou por tudo isso, mas nunca abandonou o Senhor. Quantas vezes que a gente não deixa de orar porque está cansado demais? O Salmo 51 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Olha a profundidade dessa oração. Salmo 51, 10, 11 e 12. Olha só, ele fala: não tires de mim o teu Santo Espírito, porque quando Samuel ungiu Davi, veio para ele de presente o Santo Espírito de Deus. E dali foi quando ele começou a mudar a vida dele. O caminhar, o processo. Deus, quarto item, Deus se apresenta para Davi através da vida de Samuel. Samuel representava Deus. Tanto que quando ele chega, as pessoas vão, os maiorais ali da cidade vão na porta e falam assim para ele: escuta, você veio em paz? Por quê? Porque se ele não tivesse vindo em paz, é recado ruim de Deus. Se ele vem em paz, é porque Deus está tranquilo. E ele fala: sim, eu venho em paz, só vim fazer um sacrifício ao Senhor. Então Samuel, ele vai para ungir Davi e ele faz o quê? Ele representa Deus ungindo Davi. Então Davi recebe o quê? O Espírito de Deus. Mas olha lá o que diz em Samuel. Lembra que Davi foi ungido? Nós lemos até o versículo 13, quando Samuel é ungido. Aí já entra no 14. E a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Não é que Deus manda
mas quando a gente erra, Deus permite. Que o nosso soberano mande esses teus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. Foi um conselho que ele recebeu. E Saul respondeu aos que serviam: encontre então alguém que toque bem e o tragam até aqui. E um dos funcionários respondeu: eu conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. O Senhor está com ele. O Senhor está cuidando dele. Davi foi ungido rei, mas continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Foi aperfeiçoando, passando pelo processo. Ele poderia ser aquela pessoa orgulhosa e dizer assim: ah não, eu fui ungido para ser rei, não vou voltar a cuidar de ovelha. Ah não, eu fui ungido para ser rei, eu não vou lá tocar harpa para o rei. Imagine que eu vou começar de baixo desse jeito. Quanto banheiro de igreja que eu não limpei. Quanta cadeira que eu não empurrei. Quanto chão eu não lavei. Quanta crosta de parede que me davam salas horríveis para ministrar as crianças e eu precisava transformar aquilo num cantinho aconchegante, limpo, bonito, para as crianças ter vontade de vir para a igreja. Quantas vezes que eu não peguei coisas destruídas? E daí? Eu tinha chamado para ser pastor, e daí? Eu vivi cada um dos processos, sem lembrar do que estava por vir. E quando chegou o que estava por vir, eu fiquei apavorada, de medo de não conseguir corresponder àquilo que Deus estava falando que chegou a hora. Então, o primeiro chamado dele foi para tocar harpa. Foi o começo do ministério de Davi. Até então, o ministério dele era de adorador, que ficava na presença de Deus. Não tem como a gente fugir do processo. Não tem. Se nós quisermos viver o propósito, precisamos passar pelo processo. É passando pelo deserto que nós começamos a dar valor para as pequenas gotas de água. É quando a gente passa pela dor, pelo desespero, que a gente começa a dar valor para os segundos de paz. Você já ficou num lugar onde todo mundo falava alto, brigava, discutia, e você sai de perto e de repente parece que o seu ouvido abre assim, e você fala: graças a Deus tem paz aqui. Eu já fugi tantas vezes para o banheiro para ter um pouquinho de paz. Você não vai nunca entender o valor das pessoas que te respeitam e que te amam se você não passar pela humilhação. Quantos filhos que não acham que os amigos são melhores que os pais? Quando, na verdade, as únicas pessoas que nos amam de verdade é a nossa família. Eles podem ser chatos, insuportáveis, rabugentos, abandonar a gente que vai ficando mais velha, vai sendo abandonado, esquecido, largado. Meus filhos são uma bênção, mas eles não têm tempo, porque agora eles têm a vida deles. Assim como eu também muitas vezes não tive tempo e a minha mãe queria que eu estivesse perto dela. Então nós precisamos, como a mãe dela deve ter esperado ela muitas vezes e ela não podia. Por quê? Porque esse é o ciclo da vida. E eu sou agora bem resolvida com isso. Tô indo no caminho do bem resolvida, viu? Vou mentir não, que tem dia que eu fico brava. Eu falo assim: meu Deus, se eu morrer aqui ninguém vai descobrir. Meu lado coitadinha fala, daí eu já corro para Deus e falo: Deus, não, tá tudo bem. Eles estão cuidando da vida deles. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Nós só vamos dar valor quando a gente for humilhado. É passando pelo vale da sombra da morte que nós vamos dar valor para a vida. Infelizmente, quem já foi enganado pelo inimigo é que vai saber a importância de honrar a Deus em espírito e verdade. O que eu quero dizer com isso? Eu andei por caminhos que não eram caminhos do Senhor. Eu tinha 30 e poucos anos. Mas foram 30 e poucos anos andando por caminhos que não eram do Senhor.
que não era do agrado do Senhor. Mas quando eu encontrei, só quem já passou por esse caminho entende o valor de entregar a vida para Jesus. Só quem já passou por esse caminho sabe a importância de entregar a vida para Jesus e ser sustentado por Deus. Vai ser um caminhar fácil? Não, não vai. Mas a palavra de Deus diz que Ele preparou dupla honra para as nossas vidas. Mas não é porque nós recebemos uma unção ou uma palavra profética de coisas grandes e nós vamos deixar de fazer as coisas simples. Se você tiver possibilidade de fazer qualquer coisa para servir a Deus, seja levando um copo de água para o pastor, um copo de água para o morador de rua, um copo de água, sei lá, para quem está sedento, um copo de água para um cachorro que está passando pela rua embaixo do sol quente. Tenha humildade no seu coração, faça o bem. Não pense que você é melhor do que ninguém. Não interessa se você é conhecido ou desconhecido. O importante é você ser servo, ser filho, para receber o que você merece, o amor de Deus. Em Isaías 61:7 diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Você tem se sentido deprimido? A palavra de Deus diz que Ele vai te restituir com a dupla honra e que você vai ter perpétua alegria, alegria sem fim, alegria que ninguém tira de você, alegria que mesmo na hora do choro, da dor, do sofrimento, você está feliz. Que o ladrão da alegria não tem mais vez na sua vida. O ladrão da alegria não pode mais tocar na sua vida. Isso não tem preço. O amor de Deus tem que ser lembrado o tempo todo. Lembre-se, Deus não quer te ver humilhado ou ferido, mas permite que você seja, porque Ele te sustenta e Ele quer estar junto com você comemorando a vitória. Digamos assim que a unção é a nossa formatura, né? Quando eu sou formada, eu recebo lá o meu anel de formatura. Hoje eu não estou com o meu, de vez em quando eu uso ele ainda. Quando eu sou formada, eu recebo o anel da formatura. Aí, no meio dessa coisa do anel da formatura, eu sou inexperiente. Até eu chegar no meu emprego, eu ainda vou dar muitas cabeçadinhas. Quando eu entrar dentro do meu trabalho, eu vou crescendo com o tempo. E vai chegar um momento em que eu tenho que ser o melhor profissional na área que eu estudei. Então, a unção é a formatura. Eu estudei para aquilo, me preparei, tive meu coração segundo o coração de Deus, mas chegou a hora que eu tenho que, então, ungiu a formatura. O caminhar até você crescer e ser um ótimo profissional vai depender da sua caminhada e de como você vê as coisas. Amém? Querido e amado Pai, nós sabemos que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão ao alto como as águias, correm e não ficam exaustos, Senhor. Andam e não se cansam, é o que a Tua palavra diz. Ajuda-nos a permanecer fiéis às Tuas verdades, ó Pai, e viver para ver a Sua bondade na terra e que a nossa força venha do Senhor. Ah, Deus, ajuda-nos a viver até que a bondade do Senhor se estabeleça e a gente consiga esperar no Senhor. Pai, mesmo diante das lutas e das incertezas, nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, Deus. Ajuda-nos a viver uma vida reta. Que nós consigamos reconhecer o Senhor em cada caminho que é aberto na nossa vida. Sem o Senhor, nós não somos nada. Sabemos que o Senhor não demora para cumprir as suas promessas, Pai. Mas nós temos que aguardar o tempo.
Oh, Deus Todo-Poderoso, Deus não quer ver nenhum de nós sofrendo. Deus não quer te ver sofrendo. Mas Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Pai, em nome de Jesus, leva-nos ao arrependimento. Leva-nos à genuína conversão. Leva-nos à alegria eterna. Nossa esperança está no Senhor. O Senhor é o nosso auxílio, a nossa proteção. É no Senhor que alegramos os nossos corações, porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu santo nome. Que seja sobre nós, Pai, o Teu amor. Que seja sobre nós o Teu cuidado. Que seja sobre nós a Tua esperança. Renova a nossa fé. Multiplica, Pai, a nossa confiança no Senhor. E nos coloca no rumo certo, para que os Seus sonhos sejam realizados através da nossa vida. Para que ao olharem para nós, enxerguem a Tua presença. Porque nós não somos nada, Pai. Mas o Senhor é tudo em nós, por nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, abençoe a vida de cada um que assistiu essa live, cada um que esteve comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já está com eles, porque a Tua palavra diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor estará no nosso meio. E eu sei, Pai, que mesmo através das redes sociais, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, num único propósito. A distância não existe no mundo espiritual. Então, Pai, que o Senhor abrace cada um deles, que o Senhor cuide de cada um deles, que se tiver enfermidade, o Senhor traga cura. Pai, em nome de Jesus, que tudo, absolutamente tudo que essa pessoa fizer essa semana, seja bênção sobre bênção, e que eles aprendam a viver o processo para poder contemplar o propósito do Senhor na vida deles. Amém e graças a Deus. Amém? Meus amores, fiquem com Deus. Para quem é aluna minha, quinta-feira nós teremos live, vamos pintar aí o tema de Natal, nós vamos pintar um pinguim de Natal e eu espero que vocês estejam comigo, tá bom? Nosso trabalho, nós temos 2 trabalhos para quem está assistindo agora e nunca viu antes. Nós temos o projeto dos cultos dos estudos bíblicos e nós temos também o projeto onde nós trabalhamos com a arte terapia e a palavra de Deus. Ok? Então fiquem todos e todas grandemente abençoados. Um beijo enorme no coração de vocês. Eu amo cada um de vocês, viu? Até a próxima.